Bom, vamos começar só a dar nota aos nossos oradores de painel que estamos a transmitir em direto para todos os canais da Ordem dos Advogados e do Conselho Regional de Lisboa, via Conselho Regional de Lisboa, e que está a ser gravado e que depois vamos também publicar este painel e todos os outros dos Estados Gerais nas páginas do Conselho Regional de Lisboa, e também será divulgado a todos os advogados do Conselho Regional de Lisboa. Eu queria, se calhar, iniciar este painel começando por um tema que me parece central, que é a carta que envolve aquilo que foi a pronúncia do Conselho Superior de Magistratura, que se vem pronunciar sobre uma série de temas que são, enfim, bastante relevantes para a vida judiciária portuguesa e que entronca com aquilo que tem sido também a comunicação social dentro do que é a justiça em Portugal, e, portanto, começava por perguntar ao Dr. Manuel Magalhães e Silva relativamente a este tema da celeridade que existe e do envolvimento que existe neste momento, nomeadamente a questão das multas que são previstas para quem utilizar expedientes dilatórios. Se acha que esta pronúncia do Conselho Superior da Magistratura tem, enfim, falamos de um documento que foi feito, julgo eu, em menos de um ano e meio, e, portanto, se esta carta do Conselho Superior da Magistratura tem efetivamente a substância necessária para que a celeridade seja atingida no âmbito dos processos e da morosidade que eles comportam. Muito obrigado pelo convite. Sou os outros membros da mesa. É seguramente um contributo válido, e é um contributo válido porque não sei se isso corresponde à opinião da maioria dos advogados, mas continuo a pensar que temos um processo penal, que é onde se sentem de um modo mais instante e publicamente mais significativo a falta de celeridade do procedimento da atividade judiciária. Temos um processo penal que tem, por um lado, excesso de garantias e, por outro lado, um déficit de garantias. É profundamente desequilibrado, quer num sentido, quer no outro. Se há algum déficit, me parece que tem este documento do Conselho Superior da Magistratura, é preocupar-se, e bem, com algumas das questões que estão a bloquear o funcionamento célere da Justiça, mas não ter nenhuma preocupação quanto à compensação em termos de garantias processuais e outras, às medidas que é necessário tomar para garantir a celeridade dos processos. Explicito exemplificativamente o que quero dizer com isto. Ponto número 1. Continuarei a ser, sem nenhuma hesitação, um feroz adversário da instrução. A instrução não serve rigorosamente para nada, ponto número 1. Quando muito, tem servido para adiantar ao Ministério Público qual é a estratégia processual que se pretende seguir, e o grosso das decisões instrutórias são, efetivamente, pronúncias para julgamento num tipo de atividade tal como se encontra praticado, que é uma espécie de antecipação do julgamento. A ideia inicial não era esta. A ideia inicial do professor Figueiredo Dias, que foi a alma do Código de Processo Penal de 87, era a de replicar o sistema alemão. O sistema alemão tem, efetivamente, uma apreciação dos despachos de arquivamento e dos despachos de acusação por um juiz de instrução, que oficiosamente pode determinar uma ou outra diligência, se entender que os autos não têm ainda os elementos suficientes para ele poder decidir e, portanto, entender que com uma ou outra diligência complementar pode efetivamente fazê-lo, mas funciona como um fiscal da legalidade, quer do arquivamento, quer da acusação. Não é uma antecipação do julgamento, como tem sido a instrução entre nós. E com uma razão histórica. O Código de 29, o anterior, tinha uma instrução preparatória e tinha uma instrução contraditória, e depois um despacho de pronúncia ou não para julgamento. E aquilo que aconteceu foi ter-se importado na prática o sistema do Código de 29 para o Código de 87 e ter tratado a instrução como se fosse uma instrução contraditória e, portanto, com as características próprias que tinha o Código de Processo Penal de 29.
esse é um elemento para a morosidade do processo? É. Mas a primeira questão que tem que se levantar relativamente à morosidade do processo é que, efetivamente, quando se trata de casos com alguma complexidade e se juntar alguma complexidade com clara expressão mediática, vamos aguardando anos sobre anos, até que se possa ter um despacho de acusação e, portanto, a partir daí, ter alguma previsão quanto à celeridade processual. É exatamente por isso que eu sou ferozmente contra a constituição prematura de arguido. Esse estatuto foi pensado como uma garantia para as pessoas, não é garantia coisa nenhuma, transformou-se na prática e nestes 30 e tal anos que o Código tem, transformou-se numa espécie de estigma que põe do avesso a vida das pessoas, em vez de ser meramente, ter uma natureza puramente processual e garantística, em termos tais que pudesse efetivamente estar protegido quanto a quaisquer excessos. E, portanto, continuarei a defender, exatamente porque nós temos que olhar, e aí digo, nós advogados, temos que olhar para o processo penal em duas perspectivas, numa perspectiva profissional cliente e numa perspectiva cívica. O advogado não pode demitir-se da sua condição de cidadão e, portanto, da sua responsabilidade cívica, da sua responsabilidade funcional no exercício da profissão e na análise do sistema judicial. E, portanto, esta brincadeira de, entre aspas, prazos para o inquérito é um absurdo completo. A investigação criminal não tem prazo, como é evidente. Isto é, a partir do momento em que se estabeleçam prazos mais ou menos rígidos para a investigação, a partir desse momento matou-se metade da investigação criminal. E, portanto, eu continuarei a defender que a investigação deve ser integralmente sigilosa, com um Ministério Público que controla a Polícia Judiciária, isto é, ainda há de vir o Governo, e eu já não o verei, que seja capaz de abrir mão da tutela sobre a Polícia Judiciária, ainda há de vir, quando sendo uma polícia de investigação criminal deveria obviamente estar sob a tutela do Ministério Público e não sob a tutela do Governo, com caráter integralmente sigiloso e com a intervenção dos juízes de instrução, se houvesse que praticar atos, como agora já acontece, que colidam com direitos, liberdades e garantias, mas em sigilo completo. Havendo, isso aí com um prazo certo, quando o Ministério Público está em condições de proferir uma acusação, dizer, olha menino, anda cá, estás constituído arguido e agora tens 4 meses, 3 meses, ver se há qual é o prazo razoável, para requereres, no âmbito deste inquérito, um conjunto de diligências que contrariem estes indícios que aqui temos. No termo do que, com estas características, haveria uma apreciação do juiz de instrução que teria como objeto o quê? Despacho de arquivamento, isto é, os despachos de arquivamento de crimes públicos, de crimes semipúblicos e de crimes particulares não, porque há sempre a possibilidade do assistente também exercer um controle e um controle cívico sobre a acusação e, portanto, poder efetivamente pronunciar-se sobre isso, nos crimes públicos e semipúblicos, com exceção de, queria eu dizer, nos crimes públicos haveria efetivamente um controle do arquivamento e da acusação. O Ministério Público, à semelhança de outras profissões que eu não vou referir, o Ministério Público está sempre na convicção de que são uma espécie de anjos ungidos por Nosso Senhor, incapazes de qualquer pecado. Ora, assim como há N coisas com advogados, N coisas com juízes e por aí fora, não está, obviamente, arredado, só faltava que um magistrado do Ministério Público queira favorecer alguém ou queira efetivamente, por razões que não têm nada a ver com a bondade ou maldade do processo, decidir e, portanto, sabendo que com isso não vai ter nenhum controle judicial. Isto permitiria, neste enquadramento, permitiria que se respeitasse a indispensabilidade
de uma investigação criminal suficiente de que se não pode abrir mão numa sociedade minimamente organizada, obrigaria, e desde 2014, e ainda não vi fazer praticamente nada. Há um magnífico inventário feito no âmbito de um estudo realizado pelo Ministério Público sobre os meios adequados para se proteger o segredo de justiça. Exatamente porque o que está em causa nessa proteção é que a existência de fugas, informações, o que quer que se lhe chame, não vou fazer juízos de intenção relativamente a ninguém, mas também não vou abrir mão da ideia de que há N intervenções por parte do Ministério Público que se assinam por isso simplesmente a criar um ambiente mediático próprio para determinado processo A, B ou C. Como elemento, isso nunca é dito publicamente, como é óbvio, como um elemento que faz parte inequivocamente da estratégia processual de muitos magistrados do Ministério Público. E, portanto, vale a pena, efetivamente, ver se encontra um caminho em que, sem restrições de ordem processual, o Ministério Público e as polícias possam investigar, mas em que estejam suficientemente salvaguardadas os interesses dos arguidos. Depois, a questão relativa aos chamados expedientes dilatórios. Normalmente, o que falta é coragem por parte dos juízes. Não são precisas multas para nada. Aquilo que é obviamente necessário é que haja a possibilidade, por parte do juiz, de impedir a utilização de meios que sejam manifestamente dilatórios, por um lado, e depois disso tem que ser complementado com o quê? Com uma coisa que todos os nossos colegas ficam de cabeça perdida, mas que não pode deixar de vir a existir. É óbvio que o recurso não é livre para tudo, só falta. E, portanto, recurso, efetivamente, para o Tribunal da Relação, com efeito devolutivo, que é para não se porem que por esta via vão atrasar o processo, e depois para ir para o Supremo. Lá para o Supremo vai a nata. Para o Supremo vai a nata, e, portanto, à semelhança do que há hoje com o recurso extraordinário de revisão, isso passava a ser o funcionamento normal do Supremo Tribunal de Justiça. Este sobe, aquele não sobe. As pessoas normalmente pensam, por exemplo, que todos os casos que são apresentados junto do Supremo Tribunal Federal nos Estados Unidos que sobem não sobem coisa nenhuma. Não sobem coisa nenhuma. Sobe entre 8% e 10% dos casos que são apresentados, porque há sempre juízes para verificar auto-lares, tem relevância ou não tem, sim senhor, sobe. Não tem, não sobe. Isto é, tem que se entrar num sistema tal, e isso depois influencia a própria maneira como é visto o funcionamento da justiça, em que não andemos todos a desconfiar uns dos outros, ponto número 1, e como se o país fosse feito por um coio de malandros. Ora, não vamos conseguir pôr o sistema a funcionar enquanto não percebermos que tem que se encontrar meios expeditos que respeitem direitos, liberdades e garantias. E acabo, já falei demais, direitos, liberdades e garantias, que é muito engraçado, nós continuamos a ser dos poucos países que não têm o recurso de amparo. Isto é, quando efetivamente está em causa a lesão de direitos, liberdades e garantias. Ora, o que acontece é que todos nós advogados sabemos, e o que disser que não sabe é porque não advoga, 90% dos recursos que vão para o Tribunal Constitucional são meramente dilatórios, não têm ponta por onde se lhe pega. Não têm ponta por onde se lhe pega. Ponto número 1. Ponto número 2. E muitas vezes, mesmo aqueles que podem ter provimento, não têm depois nenhuma eficácia prática para o desfecho final. Portanto, eu não estou nada interessado na possibilidade de, em fiscalização sucessiva da constitucionalidade, poder, junto do Tribunal Constitucional, atuar quanto à inconstitucionalidade orgânica e material e formal. Não quero saber disso para nada. A mim o que me interessa é a lesão efetiva de direitos, liberdades e garantias. Ora, o recurso de amparo destina-se exatamente a isso. Não vai fazer uma apreciação em abstrato da lei, como faz o Tribunal Constitucional, que, enfim, encontrou uma via, e isso tornou-se jurisprudência do Tribunal Constitucional, de arranjar uma coisa que parece um recurso de amparo, mas não é. Porque teve sempre uma reação corporativa que foi aceita pelos poderes políticos. Que a terra lhe seja leve, que era ótima pessoa,
o Dr. Luís Nunes de Almeida, que foi Presidente do Tribunal Constitucional, um dia em que éramos todos da mesma geração, em que o Dr. Sampaio e o Dr. Luís Nunes de Almeida e eu falávamos, e a certa altura eu digo assim: mas Luís, nós não resolvemos isto enquanto não tivermos o recurso de amparo. Não falavem vocês com o recurso de amparo, nem pensem, isso é deitar abaixo o Tribunal Constitucional. Ora bem, eu aceito o argumento do Luís Nunes de Almeida, é deitar abaixo o Tribunal Constitucional. Portanto, acaba-se com a fiscalização concreta da constitucionalidade, porque se for ver em termos estatísticos, o recurso de amparo representa exatamente, em termos numéricos, a mesma coisa. E, portanto, o que acontece é que se passa a ter um recurso eficaz em matéria de proteção de direitos, liberdades e garantias, e se abandona uma coisa que não tem utilidade prática para o exercício da advocacia e para a aplicação em geral da justiça, quando há efetivamente uma via para que isso seja possível. Há N atores para fazerem a fiscalização prévia e sucessiva da constitucionalidade. Não é preciso que haja os advogados ou o Ministério Público a fazer isso no âmbito de um processo judicial. Para a proteção de direitos, liberdades e garantias, que compense esta forma restritiva a que nós estamos habituados. Nós estamos habituados, em termos judiciários, a um regabof processual mais completo, com a mais completa tirania em N situações por parte dos juízes, magistrados do Ministério Público por aí fora. É preciso acabar com isto. É preciso acabar com um ambiente de suspeição e de exercício excessivo de autoridades para se ter um processo que, sendo em tese muito menos garantístico, depois, na prática, vai se revelar seguramente muito mais defensivo e protetor de posição processual para os nossos constituintes. E pronto, já falei demais. Carlos, fazendo aqui esta volta do lado direito e depois começando do lado esquerdo, o Dr. Magalhães e Silva falou da questão da violação do segredo de justiça. O segredo de justiça devia acabar em Portugal, o dever de informar deve sobrepor-se ao segredo de justiça, os direitos, liberdades e garantias das pessoas com o dever de informar versus o segredo de justiça estão em causa ou não? Antes de mais, boa tarde. Também obrigado pelo convite. O que posso dizer, enquanto jornalista, é que eu não me sinto vinculado ao segredo de justiça. O segredo de justiça não me vincula e a minha função, a minha obrigação é contar às pessoas aquilo que se passa. Se a justiça, se o sistema de justiça até hoje ainda não encontrou uma forma eficaz de explicar aos cidadãos o que é que se está a passar, portanto, eu, enquanto jornalista, tenho essa obrigação. E posso dizer que foi toda essa minha linha de defesa num recente processo de violação do segredo de justiça que até chegou ao Supremo, e nós fomos absolvidos no Supremo, com o Supremo a reconhecer esta linha. Isto é, que o segredo de justiça não deve cercear outras liberdades tão ou mais importantes para a democracia. E temos esse acórdão do Supremo, porque foi sempre essa a nossa linha de defesa no processo, foi sim senhora, sabíamos que o processo estava em segredo de justiça, sabíamos que havia uma investigação, que estava em segredo de justiça, que havia despachos, mas o assunto tinha interesse e tinha relevância pública. Agora, se querem acabar com o segredo de justiça, por mim, dá mais trabalho. Vai-me dar mais trabalho. Eu, enquanto jornalista, continuo sempre a achar, e o meu trabalho não estou preocupado se o processo está ou não em segredo de justiça, estou preocupado em ter acesso a boa informação, informação que esclareça o porquê das coisas, que é isso que, institucionalmente, o sistema não consegue fazer. O sistema só diz que 3 ou 4 pessoas foram detidas, que há suspeitas de crimes disto e daquilo, e que a Polícia Judiciária coadjuva ao Ministério Público. É sempre assim que os comunicados terminam. E, portanto, quer dizer, eu acho que os cidadãos têm direito a mais informação, têm direito a saber o porquê. Porquê é que aquele cidadão foi detido? Que indícios é que existem? Quais são as suspeitas? E assim como
através do seu advogado, ou, sobretudo, tem o direito a expressar a sua defesa. A dizer, olha, fomos confrontados com isto, isto e isto, respondemos a isto, isto e isto. Só que o problema hoje em dia é que isto é como uma fase de instrução. Há advogados que percebem a dinâmica e percebem o mundo em que vivem e não têm problemas nenhuns em chegar cá fora e dizer assim, olha, o meu cliente foi confrontado com estas suspeitas e deu estas explicações, porque estão a prestar um esclarecimento público. Mas também há outros advogados que dizem, não posso falar porque o processo está em segredo de justiça. Como se o segredo de justiça fosse um garrote, que não é. É como a fase de instrução. Há juízes que fazem da fase de instrução um pré-julgamento, ouvem 20, 30 testemunhas, peritos, o periquito e o cão e não sei quem mais, e depois também há, por exemplo, o último no Porto, que eu tive conhecimento, foi na chamada Operação Babel, que a juíza não aceitou qualquer tipo de diligência. E quando as defesas até pediram o interrogatório dos arguidos, ela disse que o interrogatório era uma diligência inútil. E, portanto, isto fica assim um bocadinho ao sabor de quem está a gerir as coisas. Eu, enquanto jornalista, não me sinto vinculado ao segredo. O segredo de justiça pode vincular os advogados, os procuradores, os juízes, quem quer que seja. A minha função é explicar o porquê das coisas às pessoas. Há alturas que se consegue bem, há alturas que não se consegue tão bem, mas isso faz parte da profissão, ninguém consegue ser perfeito em toda a sua vida e, portanto, para mim, essa discussão acabar ou não acabar com o segredo de justiça, há outro problema que está implícito na tua pergunta, que é os direitos dos arguidos. Mas essa questão só se coloca quando são pessoas publicamente expostas. Essa questão só se coloca, quer dizer, ainda ontem fizemos todos, acho eu, notícias sobre os cidadãos da AT que foram detidos e ninguém apareceu a protestar pelo fim da presunção de inocência dos homens. Essa questão normalmente só se coloca quando há pessoas publicamente expostas, sejam políticos, sejam banqueiros, sejam, sei lá, gestores. Portanto, essas pessoas também, fruto da sua condição social, também já estão mais publicamente expostas e é natural que exista até um dano maior, mas esse dano dentro da dinâmica da sociedade acaba por ser aceitável, tendo em conta a sua exposição pública. É diferente se, sei lá, o meu vizinho de cima cometer um crime e eu expô-lo. Dizer que foi o Manel Joaquim que matou, quer dizer, esse homem é que fica completamente desarmado, porque ninguém o conhece e de repente está exposto de todo lado. Agora, se for, sei lá, o presidente de um banco que foi detido, quer dizer, ele tem todas as ferramentas para se defender, quer no processo, quer até publicamente, e exerce uma função onde o escrutínio público manda mesmo, nos obriga, enquanto nós jornalistas, a tentar saber ao máximo o que é que aquele cidadão terá feito. Portanto, é dizer, eu percebo sempre o discurso do direito das pessoas, tudo bem, mas as pessoas publicamente expostas, seja por via das suas funções em empresas de grande dimensão, em bancos ou politicamente expostas, também têm que perceber de uma vez por todas que essa exposição pública acarreta também alguns riscos. E os riscos é de um dia estarem envolvidos aí num problema qualquer e andarmos aqui uma semana a falar dessa pessoa, porque é natural, decorre do cargo, decorre das suas funções. Se for um cidadão anónimo, faz-se a notícia num dia, mas depois já ninguém quer saber do senhor. Quer dizer, muito mais exposição e se calhar sem qualquer tipo de meio de defesa na exposição pública, teve o cidadão que é suspeito de ter cometido o homicídio da senhora da Mortosa. Esse cidadão, em termos públicos, não tem capacidade de defesa, não tem agências de comunicação, não tem assessores e, portanto, quer dizer, se há alguém já condenado na praça pública e não há ninguém a aparecer, se calhar o senhor Fernando merecia um bocadinho mais respeito. Não, mas nunca vi ninguém a levantar a mão e a dizer, se calhar o Sr. Fernando também se presume inocente.
Não. Agora, se nós, jornalistas, todos que estamos aqui, fizermos uma notícia sobre, sei lá, um deputado suspeito de corrupção, aqui Del Rey, o direito ao bom nome, aqui Del Rey, o direito à presunção de inocência. Sim, senhor, a presunção de inocência para o processo, tudo bem, mas aquele senhor, deputado, é deputado, foi eleito. Quer dizer, se nós não fizermos notícias sobre um deputado suspeito de corrupção, não escrevemos sobre nada. Quer dizer, a mim preocupa-me mais o senhor Fernando da Mortosa, que não tem qualquer meio de defesa, do que propriamente um deputado que basta aparecer e dar uma conferência de imprensa, explicar o que é que se passa, apresentar a sua versão dos factos. Agora, quando num país ninguém está preocupado com a presunção de inocência do Sr. Fernando da Mortosa, quer dizer, às vezes este discurso resvala assim um bocadinho para a hipocrisia e eu não, sinceramente, não dou peso peditório. Obrigado. Luís, concorda com esta visão? Concordo e vou dar alguns complementos. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Tenho todo o prazer em estar aqui, com uma mesa de colegas que eu muito respeito e um senhor doutor que eu acompanho e muito considero o Dr. Magalhães e Silva, obviamente o Dr. André Matias de Almeida. O que é que eu vou complementar o que o Carlos disse com outras palavras e com outras ideias, que eu acho que há uma enorme confusão, e acho que a enorme confusão é muito potenciada pelos próprios operadores judiciários também, e por quem está interessado em lançar confusão, entre duas coisas que são muito diferentes. Uma coisa é o processo penal, outra coisa é um processo de escrutínio público. E vamos começar, porque é que eu me interesso por um determinado processo penal? Eu não me interesso por um determinado processo penal que tem a ver com o Zé António de Odivelas ou o Zé das Iscas de Ponte Lima. Não, eu interesso-me por processos penais que têm a ver com titulares de cargos públicos e políticos. Acompanho essencialmente processos que têm a ver com os chamados crimes de funcionário, nas suas diferentes latitudes. Depois também posso acompanhar outras matérias relacionadas com a criminalidade económica ou financeira, também nos últimos anos tem tido um escrutínio cada vez mais intenso de pessoas do setor privado, do setor financeiro, que tem uma enorme importância na nossa sociedade, de outros setores que têm uma grande importância social, né, e têm um grande impacto na sociedade. Portanto, esse grupo de pessoas são pessoas que o Carlos estava a aplicar o conceito da legislação do branqueamento de capitais, que são as pessoas politicamente expostas, e se não forem politicamente expostas, portanto que as pessoas politicamente expostas é um conceito jurídico muito amplo, não tem só a ver com representantes políticos, tem a ver também com representantes do Estado e as suas famílias, enfim, é um conceito muito amplo. Mas também utilizou outro conceito, que é o conceito das pessoas publicamente expostas, ou seja, que têm uma atividade económica ou social, tem um impacto de tal forma significativo na sociedade, que isso faz com que, primeiro, a comunidade se interesse por essas atividades e, em segundo lugar, a comunicação social tenta acompanhar esse interesse público. Bem, portanto, quando alguém, nestas circunstâncias, é detido, por exemplo, é óbvio de uma investigação do Ministério Público e tem uma ação pública, que é uma detenção, é óbvio que a comunicação social se interessa por isto. E uma coisa é, o que é que acontece dentro do processo penal, se a pessoa fica presa preventivamente, se depois é acusada, se for requerer a abertura de instrução, se for pronunciada por julgamento, se for julgada, se for condenada, ou se for absolvida. Isso são matérias que têm a ver com conceitos que muitas vezes se confundem com outros da opinião pública, que é a questão da presunção de inocência. Muitas vezes liga-se o segredo de justiça à presunção de inocência. O segredo de justiça tem a ver, pelo que me explicam, tem a ver com proteção, primeiro da investigação, para que ela seja eficiente na descoberta da verdade material, mas depois também tem a ver com a defesa do bom nome das pessoas. Mas se estas pessoas estão sujeitas a um escrutínio público, é óbvio que há aqui o interesse, os direitos constitucionais da liberdade de imprensa, que sobrepõem esse direito ao bom nome. Portanto, é natural que a comunicação social tenha essa atividade de escrutínio que é totalmente legitimada pelos tribunais portugueses e europeus, enfim, no mundo democrático isso é aceito. Outra questão é se a pessoa, por exemplo, a presunção de inocência está ligada a um processo equitativo, um processo justo, à igualdade de armas entre a defesa e a acusação. Eu, enquanto jornalista, tenho que presumir que aquela pessoa é inocente, mas isso não significa que não possa escrutinar.
Eu tenho outro conceito, que é o conceito do contraditório. Exercer o contraditório, quando é possível exercê-lo, deve-se sempre exercê-lo. Portanto, são coisas que muitas vezes se confundem e, acima de tudo, a maior confusão de todas é esta. Uma pessoa politicamente exposta ou uma pessoa publicamente exposta está sujeita a um processo de escrutínio público que não é necessariamente a mesma coisa que o processo penal. Uma pessoa pode se defender no processo penal, em determinadas circunstâncias, e pode querer dar, se quiser dar, não é obrigado a dar, explicações dentro desse processo de escrutínio público. E muitas vezes acho que se esquece isso. Eu acho que em muitos processos públicos, mediáticos, seria possível aos arbitros darem explicações públicas, sem colocar em causa a sua defesa, e se defenderem também publicamente. Porque muitas vezes os arbitros ficam em silêncio e ficam calados por conselho legal, para não prejudicar a defesa no processo. Mas parece-me que é possível haver um processo de defesa no processo penal e um processo de defesa público. Uma coisa que são dois processos diferentes. Eu acho que não se devem confundir os dois. Portanto, respondendo à questão do segredo de justiça, o segredo de justiça pode e deve existir para a proteção da investigação. Mas isso não significa que nós não possamos fazer o nosso escrutínio jornalístico. Esse escrutínio jornalístico é livre, deve ser feito, particularmente quando estamos a falar de pessoas politicamente expostas ou publicamente expostas. Essas pessoas há um escrutínio especial sobre essas pessoas que é diferente de um cidadão comum. Eu concordo absolutamente com o Carlos. Um cidadão comum, por exemplo, ser alvo de uma manchete de um jornal mais popular, por exemplo, já aconteceu, indevidamente e injustamente, em que a sua fotografia está na capa do jornal, tem um impacto muito maior do que uma pessoa que está habituada a esse escrutínio. Eu acho que nós não devemos colocar, e no discurso público hoje em dia temos muito essa confusão, tentar colocar estes dois grupos de pessoas no mesmo patamar. Não estão no mesmo patamar. Tem que haver sempre, a democracia é isso mesmo, é haver esse escrutínio dos titulares de cargos públicos e políticos, e hoje em dia cada vez mais haver um escrutínio de atividades privadas que têm impacto social na sociedade. Portanto, esse escrutínio é inerente à própria existência da democracia. Tentar eliminar esse escrutínio com a ideia utópica de, um ex-primeiro-ministro é detido, há buscas em São Bento, outras coisas menos importantes, e isso é possível de ficar guardado dentro de uma caixa e nunca ninguém descobrir, e isso não ser noticiado, isso não é democracia. Numa democracia isso não existe. Isso existe numa ditadura, em que é possível controlar a informação, em que há censura, em que é possível prender os jornalistas para que eles não noticiem ou se noticiarem. Enfim, portanto, não nos podemos esquecer de que o que é a democracia, que é esse o global picture, qual é o papel da imprensa de uma democracia, e depois o que é, uma coisa que também é muito importante, os direitos e liberdades e garantias dos cidadãos serem respeitados dentro de um processo penal, com regras justas, com os juízes imparciais, com procuradores que em Portugal são obrigados a seguir o princípio da legalidade. São duas conversas diferentes. Eu acho que muitas vezes elas são metidas no mesmo saco injustamente. Antes de mais, obrigada também. É óbvio que concordo com os meus dois colegas jornalistas que aqui estão e acho que há algo também importante a dizer, que é sempre que um processo é importante está em segredo de justiça. E como é óbvio, acho que de todos os jornalistas que aqui estão sentados, também é feita essa ponderação. Ou seja, se o processo é relevante o suficiente para, na eventualidade de o termos de fazer, porque muitas vezes falar sobre esse processo implica diretamente essa quebra de segredo de justiça, se a pessoa é relevante e importante o suficiente para a sociedade. Portanto, estamos a falar, ninguém acredita que, por exemplo, um ex-primeiro-ministro tenha sido detido e que se passasse durante não sei quantos anos que durou a investigação e que esteve em segredo de justiça, que não se falasse nada sobre isso. Ou que um chefe de gabinete de um primeiro-ministro em funções fosse detido e que não se falasse sobre isso. Apenas ocorreram buscas e houve detenções. É impossível e é exigido a um jornalista que consiga fazer esse escrutínio, porque senão também não estávamos aqui a fazer nada, estávamos apenas a servir de mensageiros de políticos, de banqueiros, de empresários, e acho que não é esse o papel de um jornalista. E depois há sempre essa culpa, que é alguma informação passa, temos de ver quem é que violou o segredo de justiça, mas não se pensa também no o que é que podemos fazer para permitir que a informação seja divulgada, para dar oportunidade a todas as partes de explicar o que está aqui em questão. E não se está a falar, é isso, não se está a falar do Sr. António de Chaves, estamos a falar
sempre de pessoas que exigem e que se colocam numa posição que exige esse escrutínio, especialmente os casos mais mediáticos dos últimos anos. Em todos eles há essa necessidade de escrutinar, de divulgar essa informação. E eu acho que este carimbo do segredo de justiça ainda faz uma coisa pior, que é, depois um jornalista sabe um ponto, o outro sabe outro, e na verdade nunca se sabe exatamente onde é que está o certo de tudo isto, ou seja, o que é que já se apurou, porque depois tudo vai dependendo também das fontes, das chamadas fontes, e depois depende de onde é que a informação vem. E, portanto, o arguido não fala porque há o segredo de justiça e, portanto, pode ser prejudicado. O advogado há sempre esse, como falou há pouco também o Luís Rosa, o arguido não pode falar. Depois é o passa-culpas, o advogado diz que é o Ministério Público diz que é a Polícia Judiciária, e entra-se num circuito, mas ninguém pensa que é impossível, em casos em que estamos a falar de pessoas expostas publicamente, essa informação não ser divulgada, até porque ninguém iria compreender, e as pessoas também querem perceber o que é que está a acontecer com o dinheiro delas, com as decisões que elas tomaram, em quem votaram, e, portanto, é impossível não fazer esse escrutínio. Se poderia ser feito de outra maneira, se os comunicados poderiam ser mais do que foram detidos 4 arguidos, um deles titular de cargo político, em causas suspeitas de corrupção, se poderia ir mais além disso? Eu acho que sim. E acho que isso não colocaria em causa o rumo da investigação. Acho que, como está este carimbo que agora é colocado, se calhar até coloca mais em causa a investigação do que se a informação fosse mais livre. Pelo menos neste tipo de situações, porque é inerente. Um processo causa e levanta dúvidas públicas e tem de ser escrutinado, automaticamente está em segredo de justiça. Já aconteceu até processos em que é levantado o segredo de justiça, fazemos aquele pedido de consulta para ir ver o processo, já está em segredo de justiça outra vez. E, portanto, e depois aponta-se muito às responsabilidades aos jornalistas. O jornalista tem sempre a culpa de tudo. E se calhar não é o jornalista que tem a culpa de tudo, o jornalista apenas está a divulgar a informação que consegue apurar e que tem a obrigação de apurar. Agora, se em algumas situações fazemos essa ponderação, eu faço muitas vezes. Olho, tento perceber se de facto esta informação é relevante, se são apenas detalhes dos quais eu posso prescindir e que podem colocar em causa a vida de terceiros que estão ligados a essas pessoas que estão expostas. Muitas vezes faço essa ponderação, porque às vezes colocamos e divulgamos informações sobre pessoas que apenas porque são conhecidas ou familiares se vêem naqueles processos e não têm os mesmos meios, não têm os gabinetes de comunicação, não têm os advogados que estão habituados a comunicar com os jornalistas e a ter de encarar os jornalistas nos tribunais. E portanto, acho que essa ponderação também é importante de fazer, e porque o papel do jornalista também é avaliar e perceber se é de facto relevante aquela informação para o público ou se é apenas um detalhe que pode ter piada num texto, mas que pode prejudicar tanto a vida de alguém. Eu, pelo menos, tento fazer esse exercício. Agora, acharmos que o nosso papel não é escrutinar, então, para isso não estávamos aqui a fazer nada. Posso dizer uma coisa? Força. Eu só para complementar aquilo que a Mariana acabou de dizer. Já aconteceu isso com a Mariana, como aconteceu com o Carlos, como aconteceu comigo. Nós, ao consultarmos processos penais, eu, na altura em que comecei a me interessar pela justiça, no início da minha carreira, eu tinha acesso a tudo. Tinha acesso a tudo que lá estava. Tudo. Hoje em dia há restrição no acesso, nomeadamente desde uma circular do Sr. Procurador-Geral Pinto Monteiro, para separar matérias de vida privada, sendo que quem tem matérias de vida privada, questões essenciais, ou avaliar se o Ministério Público fez bem ou não o seu trabalho, mas essa é outra questão. Mas inúmeras vezes, eu noticiar, a Mariana não noticiar, o Carlos noticiar, todos os nossos colegas noticiários de matéria da vida íntima e privada das pessoas. Questões sei lá, questões de infidelidade, questões, enfim, inúmeras questões que estão estritamente privadas. E é isso que um jornalista deve fazer, ou avaliar a informação, é avaliar aquilo que tem interesse público.
Em segundo lugar, sobre a questão do processo estar público ou estar em segredo. Eu, por exemplo, fartei-me de consultar um processo que teve segredo, era público por decisão do senhor juiz de instrução, Ivo Rosa, que era o processo da EDP. Estava a falar desse também. E muitas vezes fiz imensos trabalhos, que eu estava para escrever um livro, tudo o que eu escrevi sobre o processo, e muitas vezes existiu o contraditório quando se justificou de perguntar à EDP e aos participantes arguidos, o António Mexia e o Manceneto, então isto e aquilo e tal. Como também outros arguidos, portanto, lá está um bom exemplo de como a investigação foi feita, demorou imenso tempo, isso é uma crítica que deve ser feita ao Ministério Público, é um processo que demorou imenso tempo, eu não devia ter demorado aquele tempo todo, como é óbvio, mas foi feito um processo, a investigação, seguiu o seu curso, e o escrutínio jornalístico seguiu o seu. E eu encontrei inúmeras situações que não tinham qualquer relevância penal e criminal, relativas a conflitos de interesse, por exemplo, hoje está muito na moda esse conceito, conflitos de interesse de advogados, por exemplo, conflitos de interesse na gestão da EDP, enfim, coisas que não tinham relevância política nenhuma, penal, não tinham relevância penal. E é isso que nós também temos que fazer. Muitas vezes vamos a um processo penal e encontramos informação que tem relevância jornalística, mas não tem qualquer relevância penal. Isso também é uma dos nossos interesses jornalísticos. E por isso é que somos jornalistas, não é? Não somos Claro. qualquer pessoa olhar para um Faça processo. favor. Posso? Laura, eu gostava de pontuar algumas questões. A primeira, uma coisa é a perspectiva jornalística relativamente ao segredo de justiça, que é conhecida, e é esta. Depois vale a pena ver que há um caminho intermédio, que é o caminho do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que, relativamente a cujas decisões têm sido feitas variadas vezes divulgações falsas. A jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos vai no sentido de que o segredo de justiça só passa à frente da liberdade de informação quando, em concreto, haja violação da presunção de inocência e ou da integridade da investigação. Essa é a jurisprudência constante do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. A vossa posição é mais larga do que isso, compreensivelmente, mas vale a pena ter-se ideia de qual é o panorama europeu em matéria da relação entre a liberdade de imprensa e o segredo de justiça. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nenhum de nós, os senhores jornalistas, eu, a globalidade do universo social e político em que estamos a viver, não fazemos a menor ideia ainda como é que se estabelece uma relação entre a administração da justiça e a comunicação social. É o problema, porventura, mais delicado e mais difícil de resolver em termos tais que, por essa Europa, vai-se refletindo sobre isso. Aqui não se reflete coisa nenhuma, ou não se tem refletido coisa nenhuma. Como é que isso pode efetivamente ser feito? É, aliás, um problema paralelo ao que se põe entre redes sociais, sociedade em geral, vida política e comunicação judiciária. Há todo um universo comunicacional que está gerado pelos novos meios de comunicação que nos torna relativamente impotentes para uma relação equilibrada entre os vários interesses e os vários direitos. E, portanto, se há debate ou reflexão pública que vale a pena fazer e fazer continuadamente, é exatamente esta e não tem sido feita. Terceiro ponto, eu não posso estar mais de acordo, gostava, mas não consigo, com a vossa posição quanto à informação que é dada oficialmente sobre os processos. Parece uma brincadeira. Claro que às vezes eu percebo o segredo de justiça e a comunicação. Na verdade, era uma risota no país inteiro. Se dissesse que fulano foi detido por suspeita de corrupção com 2 garrafas de vinho tinto, como aconteceu concretamente. Foi detido, esteve detido 6 meses por suspeita de corrupção com 2 garrafas de vinho tinto. E, portanto, efetivamente percebe-se que se queira salvaguardar o segredo de justiça porque era uma risota no país inteiro. Ora bem, mas isto para dizer o quê? A informação judiciária terá de ser, obrigatoriamente, muito mais alargada do que tem sido neste momento. Não pode ser qualquer coisa que é quase que uma informação tabeliónica que não esclarece coisa nenhuma. E deve beneficiar da existência
Nós não temos, efetivamente, meios orçamentais para generalizar isso, mas continuarei a defender, esta ideia tem 24 anos, portanto, não é sequer uma coisa de hoje, tem 24 anos, e é exposta publicamente há 24 anos e em pleno Supremo Tribunal de Justiça. Haver, nos tribunais da relação, em cada tribunal da relação, um gabinete de informação judiciária, com jornalistas com clara, inequívoca e proficiente formação jurídica e juristas com formação jornalística. Exatamente para que a comunicação judiciária seja uma comunicação apta, sob o ponto de vista do que é a comunicação pública. Por um lado. E por outro lado, não poderá deixar de ser muito mais alargada do que é atualmente, e nós somos capazes, cada um de nós, de fazer o exercício de relativamente ao que é que se faria relativamente a um processo para saber efetivamente do que é que se trata. E estes gabinetes estariam sempre disponíveis para uma espécie de funcionamento peripatético, isto é, iriam a cada tribunal onde fosse necessário haver uma intervenção pela especial relevância pública da situação. Terceira questão. Pode haver, efetivamente, e há com enorme frequência, todo um conjunto de violações do segredo de justiça que podem pôr gravemente em causa a imparcialidade de uma decisão judiciária. Isso não pode deixar de ser considerado. E não pode deixar de ser considerado e tem que ser aí com enorme parcimónia, mas com grande rigor, fiscalizado pelo próprio juiz. E instituir-se um sistema, nessas situações, quando há a possibilidade grave de, pela divulgação pública, ficar gravemente perturbada a possibilidade de o arguido ser julgado com imparcialidade, a possibilidade de haver uma ordem cuja violação é crime com pena pesada. O sistema inglês do contempt of the court. Isto é, a Inglaterra, com as liberdades todas, há N processos, não são muitos, mas há em que os diz, você fica proibido de publicar o que quer que seja sobre esse processo até haver uma sentença. Até lá não publica nada. Ora bem, no Reino Unido, Luís Rosa, no Reino Unido há efetivamente essa possibilidade judicial que é usada com enorme parcimónia e que tem como consequência o chamado contempt of court. Nos Estados Unidos, eu esperaria que os jornalistas aplaudissem isto, porque é por via deste tipo de restrições que são limitadíssimas que fica caminho aberto para toda a abertura que é indispensável ao seu funcionamento. Nos Estados Unidos tem havido inúmeros casos de passagem de um julgamento de um Estado para o outro, porque nesse Estado não estão reunidas pelo universo mediático que se gerou condições de imparcialidade para que o arguido possa ser julgado. E já aconteceu em 3 casos que ficou impune. Aqui toda a gente se levantaria em raivas. Ficou impune porque é tão importante julgar com imparcialidade, tão importante como condenar em função dos interesses sociais. Tem que entrar na cabeça de todos nós que é tão importante julgar como absolver. E que é tão importante não julgar quando não há condições de imparcialidade como julgar. Enquanto não tivermos esta ideia da enorme importância cívica dos vários direitos, não vamos a lado nenhum. Isto é, não pode haver uma espécie de apetência vingativa da sociedade de que tens que ser punido. Não tem. Mas o juiz também deve ser impune a isso. Como? Um juiz também deve ser impune a isso. Pois é, mas... Nos Estados Unidos é diferente. O que acontece é que eu lembro-me de uma vez, eu posso dizer, porque conheci o publicado com o nome, o Dr. Ricardo Cardoso dizia à visão que os juízes são, como é que era a expressão? Os juízes não são nem pressionáveis nem pressionados. E eu tive a reação própria de qualquer gente comum, então são doidos, porque efetivamente não vivem no universo em que estão integrados e, portanto, estão em delírio paranoico que lhes permite ficar imune ao que se passa à volta deles. E é exatamente pela consciência de que são pressionados e pressionáveis, só faltava que não fossem, são pessoas, que têm que estar muito atentos a isso, sabendo que é assim, para evitar que isso possa efetivamente acontecer. Ora bem, neste enquadramento, vale a pena perceber que, havendo obviamente,
foi um tema fulcral das vossas intervenções. Uma especial atenção e um especial interesse público relativamente às pessoas politicamente dispostas ou socialmente dispostas. É capaz de valer a pena alargar, porque o interesse não vai apenas para as pessoas politicamente dispostas, mas para as pessoas socialmente dispostas, um conceito mais alargado. Tem que se perceber efetivamente o interesse público nisso, mas é importante que seja de iniciativa da própria comunicação social, que seja da iniciativa da própria comunicação social, ir divulgando e pensando os meios que podem tornar justamente equilibrado esse sistema. Eu exemplifico com uma coisa muito simples, que todos somos capazes de perceber o que é, e com a qual, como compreenderão, eu estou no mais completo desacordo, acho que é uma violência hipócrita, ponto. Quem é constituído arguido tem que se demitir de um cargo ou não pode ser nomeado. Só faltava, mas só faltava. Se dissesse, a partir do momento em que alguém, com uma acusação publicamente divulgada, estão reunidos indícios que são graves, de que esta pessoa cometeu um crime grave, isso não dá. Agora, arguido, tem-se dito, e vale a pena perceber que isso não é uma botada, corresponde rigorosamente às possibilidades existentes, e então num universo pervertido por excessos de comunicação que não tem nada a ver com a comunicação jornalística, está aberta a possibilidade para se controlar governos. Está aberta a possibilidade para se controlar governos, por exemplo, através das denúncias anónimas. Há quem saiba, quem saiba fabricar os indícios e a aparência de provas e tudo isso, e de repente, estamos a encontrar uma situação em que, por via da constituição de arguido, essa coisa essencial da constituição de arguido, que era uma garantia de defesa e de tutela de direitos, acabou por ser um labéu para criar toda esta situação. Faz-me lembrar de novo a situação, e refiro-a porque é sempre justo dar testemunho público da pessoa em concreto, da detenção e 6 meses de prisão e destruição da carreira do diretor do CEF, que esteve preso 6 meses por causa de 2 garrafas de vinho tinto. Ponto. Isto é de uma gravidade tal que deveria ter determinado um processo disciplinar ao magistrado do Ministério Público que promoveu isto. E, efetivamente, houve a possibilidade de fazer cessar essa situação por via de um juiz de instrução que percebeu o que é que estava em cima da mesa e que não carimbou, como havia juízes que faziam, não carimbou pura e simplesmente a posição do Ministério Público. Mas, com a perversidade, e aí entra a insuportabilidade de determinadas atitudes, das quais nunca há reação interna por parte do Ministério Público, de quando se percebeu o ridículo público das 2 garrafas de vinho tinto, disse esta coisa espantosa, que é, na verdade, como o juiz fez notar, de deixar completamente desprotegido o arguido. Afinal, a contrapartida era continuar diretor-geral. Como se isso não fosse a aspiração normal de quem está num cargo e, portanto, sempre se pode dizer que tem efetivamente essa aspiração. Ora bem, aí o papel dos jornalistas terá que ser necessariamente também de divulgar. Pois pode-se interagir. Pode. Você vai já dizer o contrário, que você é um defensor público conhecido do Ministério Público, isto nós já sabemos todos. Já éramos 4 pessoas, não é pensarmos 4 formas diferentes. Não é 4 formas diferentes. Luís Rosa, vocês têm todo o direito de defender o Ministério Público, mas é conhecido publicamente como tal, e um distintivo que você pode usar com orgulho. Eu não concordo por uma razão simples. É a mesma coisa que dizer que, só para dar aqui uma outra perspectiva, faça o que o doutor acabou de dizer. É a mesma coisa que dizer que, no momento em que o engenheiro José Sócrates foi detido, o que era importante ali era perceber a violação do segredo de justiça, não era por que razão é que ele foi detido. Na questão do influencer... Olha, vai-me desculpar, não se meta por aí, porque, olha, eu direi aquilo que sempre direi, vai poder, mas vai-me deixar dizer o seguinte, eu direi aquilo que sempre tenho dito publicamente. Eu não gosto, nem pessoal, nem politicamente, do engenheiro Sócrates. E como disse isto publicamente, estou muito à vontade com o que vou dizer. Conhecendo como você conhece o processo, e eu também conheço hoje, e sabia dos indícios existentes ao tempo, não havia fundamento para a detenção. Não é isso que eu estou a dizer, eu não ia por aí. O que está em causa é isso, percebe? O que está em causa é isso. E repare, e se a questão era como foi difundido exatamente na altura, que eram 11 horas da noite,
e que era necessário fazer uma busca à casa do engenheiro Sócrates, e ele poderia alterar o que lá se encontrava, eu disse de imediato, como é óbvio, isso só para crianças pequenas com menos de 5 anos, porque era só chegar à manga do avião e dizer boa noite, senhor engenheiro. Olha, são 11 horas da noite. Não vamos, não é autoriza que se vá fazer uma busca à sua casa? Não. Então está preso e acabou. Autoriza. Então vamos lá. Muito bem, mas não era isso que eu estava a dizer. Era só muito rapidamente. Força, tenho só mais uma pergunta para este painel que também é bastante abrangente. Eu peço desculpa, eu já disse, eu tenho de sair às 17h45. Esta pergunta é rápida. O influencer não é propriamente a melhor, na minha opinião, pode ter uma opinião certamente minoritária, estava falando há pouco do influencer, de processos que derrubam governos, etc. Mas eu não estava, olha, não estava agora a pensar... Não estava, eu não estava, mas é que não estava. Vamos só concentrar naquilo que disse antes. Seguramente, só me faltava estar aqui publicamente a falar de um processo em que eu estou. Pois, pareceu-me ter ouvido mal. Então, ainda bem que ouvi mal. Eu estava a dizer que acho, aquilo que o doutor disse, a comunicação social também deve ponderar os diferentes interesses que estão aqui em cima da mesa. Os diferentes, os diferentes? Interesses. Não percebi a palavra, peço desculpa. O interesse público, o interesse do processo penal, o interesse dos arguidos. E eu não me choca que exista regras diferentes, em vez de estatuto público ou do segredo de exceção, de que a partir de determinada fase processual, e salvo erro pela informação que eu tenho, vai-me corrigir se eu estiver errado, no Reino Unido existe um pouco essa regra. Não estava a falar, há pouco estava a falar não estava a contestar o que estava a dizer que na fase de inquérito, por exemplo, quando há uma ação pública, quando há uma diligência, nomeadamente buscas judiciais, e até há uma preocupação da polícia ou do Ministério Público, mais da polícia, de comunicar o que é que aconteceu, o que é que foram feitas essas diligências, há um acesso ao processo das defesas. Mas também há uma legitimidade das defesas de comunicarem publicamente sobre o que é que está a acontecer. Portanto, eu acho que isso é um sistema que pode fazer sentido. Chegamos a isso é uma coisa que é importante, que é, porque é que nós não sabemos todos os processos que existem em Portugal, em investigação no Ministério Público. Nós sabemos a existência de determinados inquéritos quando há diligências que são públicas. Muitas vezes é assim que se conhecem. O influencer só se soube quando foi feita aquela diligência, o face oculto, enfim, tantos outros. E, portanto, essa ideia de que, para permitir precisamente uma comunicação pública, acho que faria sentido que as defesas eventualmente tivessem mais acesso à informação, por exemplo, e também tivesse uma autorização legal, se quiser, de elas também poderem comunicar publicamente, ainda durante a fase de inquérito. Acho que isso pode fazer sentido. Certo. Já agora, posso só acrescentar um ponto? Por exemplo, em relação aos Estados Unidos, há um processo mediático, vemos logo um procurador a vir falar sobre o processo, um elemento do FBI, ou seja, há uma informação logo muito mais clara. Nós aqui temos uma nota. Mas, Mariana, era aí que eu queria chegar. Começando... Desculpa só uma coisa, Mariana, como vocês os dois sabem, o Luís Rosa não, que nós temos estado nessas coisas, quando me parece que é efetivamente necessário dar esclarecimentos suficientes, não estou nunca nada preocupado com o segredo de justiça, como é sabido. Bom. Mas era aí que eu queria ir, eu estou na Magalhães e Silva. Há dois processos, sem estarmos aqui a... só uma questão, porque, para quem nos ouve, é porque quando alguém é atacado ou indigitado publicamente e no espaço público tem todo o direito a ser defendido no espaço onde está a ser indigitado, onde está a ser acusado. E, portanto, qual segredo de justiça? Só faltava. Eu tenho só mais uma pergunta para vos colocar, apesar de estarmos a ter agora, já recebi a informação, a maior audiência do dia no online, mas para vos dizer, nós temos hoje em Portugal, enfim, dois processos que queria questionar-vos acerca, não propriamente, obviamente, dos processos, mas do ponto de vista comunicacional, da importância que eles tiveram para a justiça. Sim ou não, se há um antes e um depois da importância da comunicação e do impacto que a justiça tem, que a comunicação tem na justiça, do processo de influência? Primeira questão. E segunda questão, os direitos, liberdades e garantias de alguns cidadãos no âmbito de um processo, enfim, amplamente conhecido, que é o processo Tutti Frutti, onde, pelo menos, enfim, 2 políticos estiveram envolvidos desde o início, com escutas a serem reveladas amplamente durante algum tempo, vários anos, e onde um processo durou mais de uma década e onde aqui não houve nenhum expediente dilatório porque os advogados não tiveram intervenção nenhuma. E, portanto, no fim do dia chegámos à conclusão que esses 2 arguidos em concreto não seriam acusados sequer, depois de terem sido durante vários anos, escutas telefónicas sendo divulgadas no âmbito dos processos. Então, Magalhães e Silva.
Sabe? Quanto ao processo Tutti Frutti, eu não o conheço suficientemente, tenho só a ideia do que tem sido publicitado, para poder dizer alguma coisa com segurança. Mas há uma coisa sobre a qual eu não tenho a sombra de uma dúvida, é que ainda não ouvi nenhuma explicação pública por parte do Ministério Público para o facto disso ter acontecido. Ora, a partir do momento em que isso é divulgado, isto é, haver todos esses anos de investigação, escutas a essas pessoas em todo um tempo, aquilo que seria de esperar em termos de responsabilidade pública era que o Ministério Público viesse esclarecer, tem-se falado que nós não fizemos, foi por isto assim e assim, ou olha, não correu bem, paciência. Mas alguma coisa, naturalmente, teria que ser dita. No caso influencer, eu aí não posso dizer muito mais do que já disse, mas não disse nada. Como? Não disse nada. Disse. Por acaso disse. Não posso ser muito mais do que já disse. Posso apenas dizer que haveria também aí necessidade de o Ministério Público dar uma larga e cabal explicação pública para as diligências processuais que foi fazendo ao longo do tempo, designadamente, o que eu gostava de ouvir esse esclarecimento, de qual é o produto útil final dos célebres 4 anos de escuta. O que eu gostava de saber o que é que o Ministério Público dizia sobre isso. É só isto. Carlos. Bem, antes e depois do influencer. Quer dizer, a discussão tem-se feito no espaço público, mas... Isto é batata, porque você conhece aquilo muito bem como jornalista e, portanto, vai fazer batata. Eu não conheço nada, não me arranjes problemas. Bom, não conheço nada. Mas eu fui aqui procurar o processo influencer, salvo erro, foi as detenções e tudo aquilo que aconteceu. 7 de novembro de 2023. 7 de novembro de 2023. No dia 8 de novembro de 2023, houve reunião do Conselho Superior do Ministério Público. No dia seguinte, vamos lá ver, também não admito que não houvesse assim grande coisa para discutir. A reunião seguinte foi no dia 22 de 11 de 2023. Do Conselho Superior do Ministério Público, ou seja, no dia 22 de 11 de 2023, o Primeiro-Ministro já tinha apresentado a demissão, o país estava todo a discutir o que é que se passava com a influencer, porquê, que demissão, António Costa investigado, não investigado, eleições, menos eleições. Bom, a ordem do dia do Conselho Superior do Ministério Público deliberou por unanimidade renovar o Conselho a Comissão de Serviço de um Sr. Procurador-Geral Adjunto, deliberou por votação secreta por unanimidade nomear a Comissão de Serviço de outro Sr. Procurador-Geral Adjunto, deliberou por unanimidade proceder à nomeação de Procuradores da República como coordenadores setoriais da Comarca de Braga. Houve também uma deliberação por votação secreta, para nomear um Procurador-Geral Adjunto para exercer funções como Diretor do Departamento de Tecnologias e Sistemas. E também o Conselho Superior do Ministério Público deliberou por unanimidade a aprovação da lista de graduação elaborada pelo júri do procedimento concursal de seleção de uma... Ou seja, o Conselho Superior do Ministério Público, o órgão máximo do Ministério Público, discutiu tudo menos aquilo que o país estava a discutir. Quer dizer, nós às vezes, jornalistas, somos acusados de viver numa bolha, a bolha do jornalismo, mas isto já é a bolha da bolha, é o país todo a arder, o Primeiro-Ministro demitido, grande tensão social na comunicação social sobre o porquê da demissão, é investigado, não é investigado, e o órgão máximo do Ministério Público discute nomeações. E a Procuradora falou 3 semanas depois. E a Procuradora, pronto, mas a senhora também tinha aquele estilo. Ela dizia que não gostava das luzes da ribalta. Não é luzes da ribalta, é prestação de esclarecimentos. Alguns escuros também. Sim, mas é prestação de esclarecimentos públicos. Eu acho que muitas vezes nem todos, mas há magistrados que se esquecem daquilo que está lá no livro,
que por acaso se chama Constituição, em que se diz os tribunais administram a justiça em nome do povo, não é em nome dos próprios, quer dizer, é em nome do povo. Isso é em nome, quando alguém faz alguma coisa em meu nome, eu espero que ele depois me diga o que é que anda a fazer. É assim, quando passamos uma procuração ao advogado. Quer dizer, olha, defenda-me lá neste processo, mas depois o advogado diz ao cliente, olha, eu neste processo fiz isto. Depois apresenta a nota de honorários, que isso é que já é o mais chato. Mas pronto, mas diz o que é que anda a fazer. E, portanto, quer dizer, dentro do próprio sistema judicial, institucionalmente falando, não há uma cultura de debate, de discussão, de vamos lá ver que problemas é que temos aqui. E, portanto, se dentro do próprio sistema, e sobretudo no Ministério Público, os juízes de há uns anos para cá estão um bocado diferentes, mas não há esta cultura de debate, discussão, de prestação de esclarecimentos, muito menos haverá para fora. E é isso que ainda hoje, nós estamos em 2025, e quando toda a gente, partidos políticos, governo, Assembleia da República, empresas, não estão a discutir o que é comunicar, já estão a discutir como comunicar. Quer dizer, fazer comunicados de imprensa, hoje em dia, em termos de comunicação, é o paleolítico da comunicação. Hoje as pessoas já estão preocupadas em comunicar no Facebook, nos Instagrams, nos TikToks, já há empresas e conteúdos pensados especificamente para esses canais. Nós, no setor da justiça, ainda estamos na era do comunicado. Quer dizer, eu aqui há uns tempos fiz aí uma pesquisa e a Procuradoria-Geral da República até tem um canal no YouTube. Tem lá um canal. Eu fui lá ver o que é que tinha o canal. Será que se calhar... o que é que tinha? Tinha os 35 anos do DIAP e um pedestre paper pelas ruas de Lisboa. Os procuradores do DIAP fizeram um pedestre paper, todos contentes. E eu disse, ainda a senhora Procuradora-Geral, a antiga Procuradora-Geral, na entrevista que deu à RTP, dizia que até tinha reforçado o gabinete de imprensa. E eu pergunto, para quê? Para quê, senhor? Eles também só comunicam o que são autorizados a comunicar. Quer dizer, nós percebemos que não tem autonomia nenhuma, quer dizer, ou seja, o Código, e toda a gente que nos está a ouvir lá em casa, e as pessoas que estão aqui, que têm estudos em Direito, diz mesmo que a autoridade judiciária pode prestar esclarecimentos públicos, lá o 86 do processo penal. Mas se a própria autoridade judiciária não quer prestar, também nada a obriga. E se a própria autoridade judiciária tem uma cultura de isolamento e de não prestação de esclarecimentos públicos, portanto, isto hoje fica tudo muito difícil. De há uns anos para cá, se há uma cultura antes do influencer e pós-influencer, eu acho que há uma cultura na prática do Ministério Público, antes do influencer e pós-influencer. É que pós-influencer já ninguém é detido para ir ao juiz de instrução. O que nós estamos a ver agora é que as pessoas, há buscas e tal, mas depois mandam-se um postal para casa. Quer dizer, eu ainda hoje não percebo, com todo o respeito pela presunção de inocência, obviamente, como é que um cidadão suspeito de uma burla de 40 milhões tem a mesma medida de coação que eu. Um termo de identidade e residência. Quer dizer, se for assim, eu a partir de agora saio do jornalismo e dedico-me à burla. Lamento como é que um cidadão que está indiciado por uma burla de 40 milhões a fundos europeus tem a mesma medida de coação que eu, que é o termo de identidade e residência. É que nem uma calçãozinha para pagar o almoço. Quer dizer, há coisas que e depois são gritantes e não há coisas que até a mim, como jornalista, me custa explicar ao leitor, olha, este senhor é suspeito de uma burla de 40 milhões e entretanto saiu com termo de identidade e residência. Quer dizer, isto custa explicar. Isso me deu porquê. Em relação aos direitos do Tutti Frutti, também falaste do processo Tutti Frutti, é a pergunta que falta responder, é porque é que foram necessários 10 anos para aquilo. Eu tenho uma ideia, porque é que as coisas aconteceram ou não aconteceram,
E tenho uma ideia que se calhar, quer dizer, que depois lá está, nós sobretudo há 3, 4 anos para cá, há aqui um consenso nos operadores judiciários que chega de megaprocessos. Há um consenso que os megaprocessos só trazem problemas e tudo e mais alguma coisa. O que é que temos? Um processo com 60 arguídos. Que o Tutti Frutti é um processo com 60 arguídos, quando se podia pegar nesse processo Tutti Frutti e partir se calhar em 4 pelas juntas de freguesia, cada junta de freguesia um processo, e um para o desgraçado do vereador que fez uma viagem de 500 euros e cometeu um crime de lesa majestade, um recebimento indevido de vantagem, porque se a viagem fosse de 150 euros, tudo bem, mas como é de 500, já não pode ser. Aquilo que me parece, para terminar, é que os juristas cá em Portugal têm uma qualidade muito boa, é que são sempre inovadores, estamos sempre a criar coisas, isto é, não conseguimos provar corrupção, arranjamos o crime de recebimento indevido de vantagem, porque já não é preciso provar a corrupção, pronto, se recebeu, não se provou em que é que ajudou, em que é que facilitou, portanto, o recebimento indevido de vantagem, depois ficamos todos a discutir o valor da vantagem. 500 euros é muito, é pouco, é socialmente adequado, não é? Aqui há uns anos havia um senhor da face oculta, o senhor Manuel Godinho, que distribuía canetas e decanters pelos gabinetes dos ministros. Eram só crimes de recebimento indevido de vantagem. Acho que o crime não existia na altura. Não. Se fosse por aí, tínhamos aí 20 ou 30 crimes de recebimento indevido de vantagem. Levou uma pena bastante significativa por outros crimes. Por outros crimes. Mas, quer dizer, o problema é que, e mesmo para terminar, porque não gosto de ser chato, simplesmente não há vontade. Vamos falar claro, não há vontade para reformar, para mudar as coisas no sistema da justiça. Há uns bons anos o Presidente da República, o nosso professor Marcelo, lançou uma ideia de um pacto para a justiça. Penso que só a Ordem dos Advogados e os sindicatos Foi 2016 ou 2017? 2016 é que deram aí alguns contributos. O poder político simplesmente ignorou. No início desta legislatura nós tivemos um debate no Parlamento em que o Primeiro-Ministro e o líder da oposição estiveram ali a trocar alguns galhardetes e mostraram ali pontos de contacto para uma reforma da Justiça. Até hoje não aconteceu nada, estamos todos à espera de um almoço promovido pelo Presidente da Assembleia da República no Parlamento, para ver se as coisas começam a mexer. E o problema é que, a partir do momento em que não há vontade política para mudar, as coisas mantêm-se como estão, com todos, e os problemas acumulam-se, e há de chegar um dia em que alguém vai começar a colocar em causa a própria legitimidade do sistema, e depois aí do sistema judicial e quando chegarmos ao ponto em que as pessoas comecem a questionar a legitimidade dos juízes e da legitimidade dos procuradores e voltarmos àquelas discussões do PREC, de onde vem a legitimidade dos juízes, não é? Porque não eram eleitos e os revolucionários questionavam um bocadinho isso, se calhar aí talvez os alarmes comecem a tocar a sério. E é tudo. Luís. Bem, eu vou ser sintético. Já estamos a ultrapassar a hora. Eu agora discordo do Carlos aqui em algumas coisas. Vou ser mais sintético possível. Bem, eu acho que concordo na crítica ao Ministério Público. Acho que estava a falar do influencer, do antes e do depois. Há uma cultura que o Ministério Público tem, que é errada, de uma insensibilidade total e absoluta aos impactos sociais e na sua própria imagem com as decisões que toma. Seja investigar o caso EDP durante 10 anos, seja o Tutti Frutti durante 8 anos, seja, enfim, isso deriva tudo de uma enormíssima falta de pragmatismo do Ministério Público, de uma ausência de cultura hierárquica e uma cultura pragmática que é perfeitamente possível e compaginável com o princípio da legalidade. Em que se pode ter uma perspectiva pragmática do objeto penal, em que daquilo que se deve enfocar e aquilo que não se deve enfocar, em que aquilo se calhar que não se deve enfocar, dizem logo que estaria certidões e deixar de lado. Enfim,
há esta falta de pragmatismo total e absoluta. Eu falo com magistrados do Ministério Público, com juízes, etc. Essa é a minha obrigação e noto muito esta falta de pragmatismo. Portanto, estão um pouco, desculpem o simplismo da linguagem, estão-se nas tintas se o processo vai demorar 10 anos, se vai demorar 8, se isso vai custar dinheiro excessivo ao Estado e sem nenhuma, enfim, sem nenhuma rentabilidade, entre aspas, isso está errado. Devem ter uma cultura pragmática, devem organizar-se de acordo com diretivas hierárquicas, de acordo com prioridades estabelecidas pela hierarquia, etc. Acho que isso, durante os mandatos da doutora Lucília Gago, desapareceu totalmente, de forma absoluta. Acho que está a ser reposto agora pelo atual Procurador-Geral, portanto vamos ver se vai haver uma evolução nesta matéria. Em relação à questão portanto, houve um antes e um depois do influencer, eu não colocaria tanto no influencer a questão. Porque se o influencer tivesse tido importância na escolha do Procurador-Geral, certamente este não seria o Procurador-Geral a ser escolhido, teria sido outro. Portanto, eu não acho que não ponha essa questão. Em relação à questão da comunicação, eu acho que houve uma evolução muito positiva, vou ratificar, uma evolução positiva do Poder Judicial. Acho que hoje em dia, desde há uns 4, 5 anos, temos uma preocupação do Conselho Superior da Magistratura de comunicar. Passamos a ter uma preocupação do Supremo Tribunal, nomeadamente este último presidente atual, de comunicar. Os tribunais de relação também tentam comunicar. Portanto, há esta preocupação da Justiça comunicar. Do Ministério Público houve um retrocesso, uma vez mais, quando a doutora Lucília Gago, estamos agora a assistir também à reposição, que até foi o Ministério Público que criou o primeiro gabinete de comunicação e não os tribunais. Foi o Ministério Público, em 1999, com o Cunha Rodrigues, portanto tem até um papel a representar nessa matéria. Agora, eu gostava, só para terminar, para dizer o seguinte, e não me vou esquecer do Tutti Frutti e da questão das escutas, falou das escutas telefónicas. Bem, mas a questão da comunicação, só para fazer um fechar de círculo, faz aquilo que eu disse aqui nesta conferência. O influencer, por acaso, é um ótimo processo. O Dr. Magalhães da Silva não está aqui, infelizmente, para ouvir-me dizer isto, mas depois mandamos a gravação. É um ótimo exemplo de como, na minha opinião, as defesas conseguiram comunicar de forma informal, mas conseguiram. Conseguiram comunicar muito bem, porque num processo que eu acho que tem muita coisa para investigar, não partilho muito da visão de que aquilo é uma mão cheia de nada, todo em todo. Já a República trabalha nesse sentido, nomeadamente no que diz respeito à forma como a legislação do simplex industrial foi feita, por exemplo, e por quem foi feita, e os conflitos de interesse, tudo isso tem. Há uma coisa extraordinária, é que é um processo em que se descobre 105.800 euros no gabinete do Primeiro-Ministro, na residência oficial, na residência oficial do Primeiro-Ministro, no gabinete do chefe de gabinete, é aí que o dinheiro está. E nós passamos a falar, levamos semanas a falar dos erros do Ministério Público e os 75.800 euros apareceram da perspectiva. É uma coisa extraordinária, porque eu não me recordo de nenhum processo em que se tenha descoberto 75.800 euros no gabinete de um secretário de Estado, de um ministro, até de um presidente de Câmara. Mas não, descobriu-se no gabinete do chefe de gabinete do Primeiro-Ministro, que é um dos cargos mais importantes da administração pública em Portugal e da representação do próprio Poder Executivo. E não se fala disso. E eu acho que isso foi um exemplo muito eficiente de comunicação das defesas. Para terminar, em relação à sua questão que colocou, eu não sei o que é que essas escutas têm, não faço ideia. Acho que tenho a desconfiança de que o influencer também já demorou demasiado tempo em alguns daqueles segmentos, se calhar já devia ter sido despachado. Portanto, não posso falar sobre aquilo que não conheço. É estranho. Eu referia-me às escutas que foram divulgadas, no caso em concreto pela CNN, não é? Do Tutti Frutti. Peço desculpa. Peço desculpa. Então fui eu que percebi mal. Isto é coisa de ouvir mal, tem dessas coisas. Percebi mal, peço desculpa. Essas escutas telefónicas do Tutti Frutti, obviamente que é aquela conclusão que você disse, quer dizer, andou-se a descobrir, andou-se a investigar um objeto que não se comprovou minimamente e que por si só, quem perceba minimamente do processo penal ou acompanha essas investigações e perceba a dificuldade de prova, aquilo era uma coisa muito difícil de provar, aquela manipulação, a alegada manipulação política. Portanto, eu acho que a questão ali é que se isso é crime. E se isso é crime também. Isso é crime. Esse é que é o problema. Uma boa pergunta.
Mas lá está, só para terminar, isso tem a ver com algo que não existiu durante o mandato do Dr. Lucílio Gago, essa ação hierárquica, ela está a ser reposta, pelo que eu julgo saber, e espero que ela continue a ser reposta a 100%, porque obviamente tem que haver um escrutínio a começar interno, dentro de uma estrutura do Ministério Público, para que coisas dessas não sucedam e para que procuradores não criem aqui. Outra questão, por exemplo, do influencer é saber se aquele crime de prevaricação se pode utilizar, se pode imputar ao favorecimento legislativo, que é outra questão legal também que se coloca. O Ministério Público, vou dizer esta última frase, não pode ter concepções de vanguardismo jurídico, porque isso leva a maus resultados. E acho que tem que haver uma reposição da ação hierárquica, porque isso não acontece. Eu vou ser mesmo sintética. Eu acho que não mudou só a questão da comunicação, ou seja, porque a questão da comunicação já houve muitos processos, nós temos tendência de nos lembrarmos dos mais recentes, mas já foi uma questão em muitos processos. Aqui mudou foi a exigência e a forma crítica de olhar para o Ministério Público, porque a ausência de respostas... ao mesmo tempo que existiam essa ausência de respostas, existiam e eram também apontadas muitas falhas, nomeadamente por parte do juiz de instrução. E foi o influencer, foi o processo da Madeira, em que os arguidos estiveram detidos muitos dias e em que depois saem com o juiz de instrução a desvalorizar os indícios, o mesmo em relação à parte do influencer, ou seja, os crimes mais graves acabam ali também por ser desvalorizados, depois por uma decisão da relação mais tarde, que também desvaloriza parte dos indícios da Operação Influencer e, portanto, cai um governo e aumenta esse escrutínio. É evidente, com a população a olhar mais para o papel do Ministério Público, o que antes não acontecia, ou seja, eu acho que as pessoas antes confiavam talvez mais no trabalho do Ministério Público e a partir dali começaram a duvidar mais do trabalho do Ministério Público e daí também tenha sido, acho que é tão necessário o Ministério Público ir mostrando essa abertura para ir explicando também os casos e que tem acontecido agora com alguma regularidade por parte do novo Procurador-Geral da República, que vai falando com a comunicação social e acho que isso é determinante porque a população está muito mais exigente em relação ao papel do Ministério Público e isso não há dúvida. Mariana, Luís, Carlos, muito obrigado a todos os nossos colegas e não colegas que nos veem em casa, nos seus escritórios. Muito obrigado. Isto foram os Estados Gerais da Justiça, segunda edição. Muito obrigado a todos.